Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite, amigos da Web Rádio Estação da Luz. Estamos nós aqui novamente com o programa Herculano e o Homem no Mundo. Já conversamos com o nosso companheiro que nos permite esse programa, que é o Tavares. Mais uma vez agradecemos pela oportunidade que nos concede, não só de trabalhar e estudar nesse programa, mas também de convivência entre todos nós, assim como aprender cada vez mais juntamente com a obra de Herculano Pires, o que para nós, além de uma alegria, é uma grande honra. Recebemos aqui, como todos já podem ver, a professora Heloísa Pires, e para que nós não tenhamos nenhum tipo de perda de tempo, eu já vou fazer aqui a minha prece, a leitura do Evangelho, depois vamos cumprimentar os ouvintes, mostrando aí os detalhes do YouTube, e depois a professora já entra com a parte dela que é tão esperada pelos companheiros que nos acompanham aí, no Brasil todo. Eu convido a todos, neste momento, que a gente possa elevar o pensamento agradecendo a Deus pela bendita oportunidade concedida. Oportunidade de estudo, de trabalho, de convivência fraterna, de pensamentos e espíritos. Em todos os momentos onde o aprendizado faz-se presente em nossas vidas, tornamos-nos espíritos diferentes, porque na aquisição dos conhecimentos vamos nos transformando e modificando a nossa condição íntima. E buscamos, através do esforço de cada um, de cada individualidade, a conquista de renovação e transformação moral, tornando-nos assim espíritos cada vez melhores. A todos aqueles que têm os seus nomes nas listas da Web Rádio, necessitando de algum tipo de vibração, de radiação, algum tipo de benefício, que todos possam ser abarcados pela união dos pensamentos de todos nós nesse momento. E ainda assim, que os nossos companheiros espirituais também possam proteger a todos aqueles espíritos organizadores da Web Rádio Estação da Luz, que tanto nos proporcionam bem e levam um pouco de paz, um pouco de esperança, mas, acima de tudo, um grande encontro fraterno sobre a obra de Allan Kardec, trazida, logicamente, pelo Espírito da Verdade. Que assim seja. Eu estou com o Evangelho aqui. Eu abri hoje, vamos ver aqui, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, num texto absolutamente maravilhoso, que é o item 16, a indulgência. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível. Seria não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com perfídia astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço.
mas ainda assim, com o cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar de vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais. E valeis mais do que o culpado, ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração, e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Que texto maravilhoso, né? Esse texto da indulgência já falou maravilhoso, maravilhoso. É um espetáculo. Aliás, a doutrina espírita é maravilhosa. Não resta dúvida. Se o Tavares quiser colocar aí os contatos de telefone para a gente falar com o YouTube, daí depois a gente já libera para que a professora possa fazer a sua parte hoje, sempre falando com maestria da obra do Pai e de tudo aquela. Mas se não tiver, daqui a pouco vai passando, você entra lá no YouTube, toca o sininho, sinaliza com a gente. Se aparecer durante o programa aí, o Tavares colocar, a gente vai falando sobre as programações, as condições no YouTube. Vamos, então, passar, professora. Professora, seja muito bem-vinda, muito boa noite, que a paz sempre esteja em seu coração, porque o seu coração em paz também deixa o nosso em paz. Esteja à vontade, querida. Obrigada, amigo querido. Senti sua falta e hoje sentimos do Alberto. Mas isso faz bem para vermos como um depende do outro e conectados trabalhamos bem melhor. Obrigada. Boa noite, senhor E.T. Tavares. Obrigada pela homenagem ao meu pai. Hoje estamos no último capítulo. Eu tenho 2 livros sobre educação, livros simples, humildes. Não sou meu pai, digo sempre. Educar para ser feliz e Educação Espírita. Vamos encerrar. Voltando aos livros depois, daqui a 15 dias, nos livros do meu pai, José Herculano Pires. Agradecendo a presença do querido Wagner, que contribui para o nosso trabalho numa forma brilhante. Agradeço a Deus, os 3 trabalharmos juntos, dirigidos pelo Tavares. Deus foi muito bondoso, dando companheiros de trabalhos magníficos. E os 3 de mãos dadas. Ninguém é maior do que ninguém. Somos todos irmãos, trabalhando pelo bem, pela educação e por nossa educação, que também queremos evoluir nessa encarnação. Os tempos estão chegados, o povo prevê essa chegada do tempo há muitos anos, talvez séculos, assim como fazíamos previsão da chegada do Messias prometido, e demorou, mas Jesus veio com toda a sua glória e seu poder, o Messias prometido, alegoria linda, criada pelos hebreus, para a vinda desse Espírito magnífico, o mais sábio, o melhor que veio à Terra e que traz ensinamentos atemporais. Às vezes eu ouço uma palavra, eu paro e fico olhando. Mas Jesus já temos que escrever o novo Evangelho, o que ele disse já passou. Ignorância humana. Jesus é atemporal. O desenvolvimento moral é necessário para todo o universo. A Terra é um lindo, pequeno ponto azul que permite que nós, espíritos ainda em desenvolvimento, crianças pequenas, consigamos entender melhor a finalidade da vida,
que é evoluir, que é se desenvolver moralmente, que é dar as mãos para a construção de um mundo de regeneração, paz e amor. E nessa época de transição, temos tempos de agonia, tempos de susto. Como os homens podem continuar, alguns tão cruéis? Como, de repente, tem tantos golpes, tanto estelionato, tanto desejo de roubar e prejudicar o próprio irmão? Tempos de agonia e morte, seguidos de fases de reconstrução. O que causa são as forças da própria criatura. É como se na terra os maus, os necessitados, que diz a Gênese, têm a última oportunidade para continuarem na terra, se continuarem se expressando no desrespeito ao próximo, terão a reconstrução em mundos primitivos, justiça, amor e nunca humilhação para os espíritos que continuam com as necessidades primárias. Ao mesmo tempo que os nossos queridos animaizinhos se expressam no amor, alguns homens, nessa última oportunidade da Terra, se expressam no lançar para fora todos os elementos terríveis do orgulho e do egoísmo que criaram, julgando que são poderosos e esquecidos que nada são perante o mundo maior, os 3 milhões de planetas, entre os quais muitos esperam a nossa evolução, para que possamos participar do banquete divino, que é a compreensão da arte de amar o próximo como a si mesmo. Mas eu me pergunto sempre, como podemos amar o próximo como devemos amá-lo, se sequer nos amamos? Como podemos amar o próximo se alguns mergulham em depressões terríveis por ideias indefinidas do passado? Se outros querem ser poderosos perante os seus irmãos, achando, como os antigos faraós, que o poder vai continuar além da terra. Nem na terra existe. Qualquer vírus pode acabar com qualquer poder físico terreno. O espírito continua, mas sempre que com necessidades especiais, encaminhado a escolas especiais, onde encontra dificuldade para desenvolver no tempo perdido, no tempo desperdiçado, no amor a si mesmo, como se alguém fosse digno sozinho e voltado para si mesmo de tanto amor. É muita pretensão, muita ignorância, muita necessidade espiritual. Ah, mas Jesus disse: sois deuses, sois luzes, sois o sal da terra. E seremos, quando desenvolvermos nossas potencialidades interior de amar, de compreender, de servir. Não somos a luz do mundo quando nos comportamos de forma mais egoísta do que os animais ditos irracionais. Fique bravo com o cachorrinho, ele perdoa incondicionalmente. Pegue um golfinho e espere que ele nos abrace, encostado ao nosso ombro. Olhem as abelhas que passam uma vida de trabalho criando, organizando mel que nós aproveitamos para nos fortificarmos. E os lindos pinguins imperiais que se encontram uma vez por ano e se respeitam, e o macho não trai a fêmea e vice-versa, e a fêmea bota o ovo e o macho choca o ovo, e quando nasce o pinguinzinho, entrega para a mamãe pinguim. Aqui crescemos. Esta
Essas escolas várias, como diz Kardec, dos homintos ou vermes intestinais, vamos num crescendo, chegando aos insetos, que têm, às vezes, uma sociedade ideal como as abelhas, e continuamos até chegar aos grandes macacos, diz Remy Chauvin, no seu livro As Sociedades Animais, que se expressam num amor intenso ao sua tribo, ao seu grupo, para nos desenvolvermos quando chegarmos aos seres humanos, desenvolvendo a inteligência, que, ao contrário dos instintos dentro dos quais caminhávamos, a inteligência nos apresenta um leque, e muitas vezes nos perdemos na volta aos atalhos perigosos e escuros do passado, ainda encantados, apegados ao concreto, ao material, ao poder ilusório, ao dinheiro que só vale na terra e que até muda de um país para os outros, se tornando inútil, tem que ser trocado. Vamos acordar, e cabe educação, começando pelas crianças, quando o cérebro do corpo físico recebe o pensamento da mente extrafísica do espírito com mais intensidade devido à plasticidade maior, como viram os neurocientistas dos Estados Unidos, inclusive no livro O Cérebro que se Transforma, e crianças aprendemos mais facilmente. E diz Kardec, antes dos neurocientistas dos Estados Unidos, é necessária estimulação moral nas crianças, para que sejam mais felizes, para que diminuam o egoísmo, para que cresçam espiritualmente. A falta de desenvolvimento moral nos causa espanto hoje, porque o indivíduo, nessa necessidade de se expor, de como que retirar o que tem de escuridão dentro dele mesmo, se expressa em casos tristes de desrespeito ao próximo, mas é uma fase aguda de escuridão que vai, com a Idade Média, lembra a grande psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, que eu não conheço pessoalmente, vai fazer eclodir o novo mundo de regeneração, o novo mundo de desenvolvimento mental, o novo renascimento. É para aí que estamos caminhando, e vamos tratar também de nos desenvolvermos espiritualmente, para não ficarmos assustados com as nossas deficiências no mundo espiritual. O processo tem sua fonte no homem. A sociedade é um conglomerado humano. A sociedade das abelhas se respeitam, tratam-se umas outras com carinho. Quando o calor aumenta, elas saem para que os bebês abelhas e a rainha abelha, que vive botando ovos, para que não os prejudiquem pelo excesso de calor. Mas os animais ditos irracionais, que não são irracionais, mas que têm uma caminhada dentro dos instintos, caminham de forma mais adequada, porque os instintos não apresentam livre-arbítrio e porque a espiritualidade superior nos sustenta nessa caminhada. Mas, chegando ao ser humano, temos que desenvolver a nossa luz interior, as potencialidades colocadas por Deus quando nos criou. Gratidão, Deus, como nos criaste de forma magnífica. E a única forma de agradecer é crescermos espiritualmente, fazendo da Terra um mundo sonhado, de regeneração, de paz, de amor, de respeito a Deus e ao próximo. As grandes ideias não aparecem de repente, representam a verdade que tem caráter universal. Quando os tempos são chegados, a verdade é reapresentada de forma mais intensa. As ideias de Jesus foram apresentadas por seus enviados,
muitos antes da sua vinda à Terra. Sócrates, Platão apresentam a mesma verdade. Através das várias encarnações, as verdades são repetidas a cada um de nós. E por que não aprendemos? Porque mergulhamos a cada encarnação na festa do mundo, diz Herculano, e novamente nossos olhos se arregalam e brilham, como crianças pequenas ou indivíduos já adultos numa festa junina. Outro dia eu passei na frente de uma escola que tem perto do meu condomínio e parei, porque me encantou e me assustou o entusiasmo dos adultos e idosos na festa junina. Voltaram à infância, mas muitos caminham pela vida toda como se estivessem numa grande festa, soltando fogos, cantando e rodando como balões endoidecidos em torno de si mesmo. É preciso crescer. O auxílio maior vem da infância, continua na adolescência, graças aos pais, aos professores, e regras têm que ser estabelecidas. Leis devemos apresentar aos reencarnantes a verdade apresentada pela moral cristã. Queremos ordem e progresso, porque sem ordem não há decididamente progresso. Sócrates e Platão já falavam na existência da alma. Vultos maiores vieram em todos os tempos, trazendo a verdade secreta que era apresentada aos iniciados, mas mesmo alguns que entravam no conhecimento da verdade secreta não conseguiam entendê-la, porque não haviam se desenvolvido moralmente na capacidade de amar o próximo como a si mesmo. Outro dia, uma senhora disse para mim: eu respeito muito os intelectuais, porque o conhecimento liberta de tudo. Eu falei: do que, senhora? Eu respeito muito o desenvolvimento moral. Chico Xavier, Gandhi, Irmã Dulce, Jerônimo Mendonça, porque às vezes, como diz Daniel Goleman, que estuda o problema no livro QI versus QE, indivíduos jovens com grande desenvolvimento intelectual se voltam para as drogas, desanimados com as dificuldades do planeta Terra. E lembrando a reencarnação, ora desenvolvimento intelectual, um sábio vem à Terra. Depois, se ele necessita, vem com problemas intelectuais, considerado muitas vezes como retardado, mas num processo de estimulação precoce e consciente, verificamos que muita sabedoria está nele, guardado para que outras faces do conhecimento se desenvolvam. Mas quando há o desenvolvimento moral, o elemento, o reencarnante, brilha intensamente, entende a necessidade de viver auxiliando o próximo, gratidão sempre oferecida a Deus, compreensão da grandeza de Jesus e de seus pais, Maria de Nazaré, luz pura, mãe de Jesus, José, o bom José, professor do filho e provavelmente de outros filhos, professor através do seu trabalho de operário especializado marceneiro. A alma se perturba quando se serve do corpo, tem vertigens como se estivesse ébria, porque se liga a coisas sujeitas a mudanças, ilusórias, perecíveis. Precisa se unir aos valores verdadeiros, tornar-se sábia para ser feliz. O verdadeiro sábio deve isolar a alma do corpo, ver com o espírito. O corpo nos oferece 1000 obstáculos, nos enche de desejos, de apetites, de 1000 tolices. Libertos da loucura do corpo, conheceremos a verdade.
fala de José Herculano Pires. Eu apenas interpretei este pai querido que exemplificou durante toda a vida o seu desenvolvimento espiritual e a compreensão da finalidade da vida, que é evoluir. De vez em quando eu recebo uma carta, até comunicação dita de Herculano, falando que ele se expressa triste porque só se desenvolveu intelectualmente, que faltou a ele caridade. Gente, pelo amor de Deus, pesquisem antes de falar tolice. Leiam, por exemplo, o livro de Jorge Rizzini, Herculano, o apóstolo de Kardec, e verifiquem que a preocupação maior de Herculano foi a prática da caridade. Pouco mais do que um adolescente, já se dedicou aos irmãos, porque o pai ficou muito doente e depois partiu. E as minhas tias, Piquitita, a tia Lourdes e os tios, tio Renê, tio Geraldo, diziam sempre: Herculano foi nosso segundo pai. Ao mesmo tempo, palavras de Jorge Rizzini, livro Apóstolo de Kardec. Herculano, que veio à Terra para nos auxiliar no desenvolvimento da educação moral, seguida da educação intelectual iluminada pela moral. A moral precisa iluminar, senão vem o orgulho e o egoísmo. Herculano cuidava do Natal dos pobres. Herculano criou um pronto-socorro aos pobres de Avaré, onde ele vivia. Herculano foi estudar para ajudar aqueles que precisavam entender a verdade. Trabalhava em 2 empregos, sempre em jornal, crítico literário, e parte do seu dia, sempre que possível, era dedicado aos mais necessitados. Tinha uma listinha daqueles que precisavam de gás, de leite, e auxiliava a todos. Sempre, e quando meu avô ficou viúvo, pediu para o avô vir morar conosco, porque meu avô, na época, tinha 6 filhos adolescentes, pai de minha mãe era mais velha. Não poderia, dizia Herculano, educar toda aquela filharada. E foi uma delícia. Meu avô chegou com 6 filhos, e minha mãe e o meu pai criaram um quarto para os homens, um quarto para as mulheres, com as filhas do meu avô, 3, e a Maria, que veio nos ajudar, e mais 3 filhas, netas do meu avô, filhas do meu pai e da minha mãe. E no outro quarto, meu avô, 3 filhos e o Herculaninho, meu irmão. Foi uma festa. Um hotel foi criado em nosso lar. E num quarto, meu pai e minha mãe, o casal. Egoísmo nunca existiu no coração desse casal magnífico e iluminado. Por favor, não falem mal de André Luiz, pesquisem. Não fale que o espiritismo não é religião. Está Kardec falando na Revista Espírita, se não me engano, 1868. É religião, porque religião quer dizer religare. O espiritismo nos religa a Deus, eu diria, através da prece, por exemplo. Então, é religião, sim, diz Kardec na Revista Espírita, e nos glorificamos disso. Pesquisem, André Luiz, os universitários dos Estados Unidos, professores universitários, estou sempre dizendo isso e muita gente não entende. Confirmam exatamente o que André Luiz conta do mundo espiritual. Doutor Ibn, uma prova do céu. Doutora Mary, fui ao céu e voltei. Reverendo Obel, a verdade além do véu. Ah, por favor, negam, criam um mundo próprio como se fossem sábios no planeta Terra. E respeitemos aqueles que se desenvolveram mais do que nós mesmos, muito, muito mais. Humildade é uma, em dose maior do que uma homeopática, faz verdadeiros milagres. E leiam o que a ciência descobriu: mais de trilhões de planetas, o cérebro se desenvolve fazendo bem,
Os nomes estão na internet, os nomes estão nos livros. Não podemos ficar numa cabana escura nessa hora de mudanças da Terra. Talvez despertemos depois num planeta novamente de provas e expiações, ou num primitivo. Existem 3 princípios fundamentais, diz Herculano, na consciência humana. Ideia de Deus no homem. Já vem conosco, tanto que numa fase do nosso crescimento precisávamos adorar e começamos a adorar vários deuses, mas não sabíamos como seria o verdadeiro Deus. Então criamos deuses egoístas, orgulhosos, mas adorávamos e pior, oferecíamos sacrifícios para agradá-los, como se eles precisassem de coisas materiais. Somos difíceis. E como não vamos ensinar do 0 aos 9 anos, aproveitando a plasticidade do cérebro, o religare, a religião espírita, ou a religião da família que pertence? Todas as religiões são boas, diz Kardec, desde que o homem queira ser bom. A maioria ensina a amar o próximo, há que respeitá-la. O pior é ficar perdido no materialismo, mergulhado no que considera os bens da terra, preocupado só em aumentar o saldo bancário, ou como diz Roberto Carlos numa música linda, em comprar belos carros, palacetes maravilhosos. E onde está seu coração, querido irmão? Criaremos crianças egoístas, orgulhosas e tolas, que entrarão em atalhos escuros de sofrimento em nome do nosso descaso e da nossa incompreensão de que educar é desenvolver potencialidades? Será que, através dos séculos, estaremos repetindo os mesmos erros? Vamos nos modificar para criar como fomos convidados. Jesus confiou em nós o mundo novo e nós o criaremos, ou então outros criarão, e nós conseguiremos entender a importância de criar esse novo mundo em encarnações mais difíceis e muitas vezes dolorosas, não por castigo, pelo problema de culpa da nossa consciência. Ideias indefinidas ou ideias mais claras, criaremos o nosso próprio sofrimento. O anseio de transcendência. Existe uma força em nosso interior que nos faz desejar evoluir. Não sabemos muito como. Alguns se confundem, acham que evoluir é ficar poderoso na Terra. Quase se matam para alcançar, e muitos são mortos ou presos, um cargo político. Aquele que é poderoso no momento magoa e fere o outro. É terrível. Essa guerra sem fronteiras que aparece hoje na Terra e sempre nos vários lugares, guerra de irmão contra irmão, guerra que mata, ao mesmo tempo que remédios e aparelhos maravilhosos conseguem aumentar a vida e conseguem a cura de muitas doenças. Tem razão, Roberto Carlos. O homem é um animal muito estranho, que cria remédios e cria instrumentos que matam crianças, bebês, doentes em hospitais. Hoje, nesse mundo querido, nessa terra maravilhosa, cheia de crianças, cheia de idosos, cheia de adultos que precisam aproveitar esta encarnação para, como dizem os caiapós, alegoricamente, nós todos que reencarnamos, que alegoricamente pertencíamos à tribo do céu, como que caímos na terra quando procuramos um alimento, um tatu, e depois somos levados novamente para a tribo do céu, para o mundo espiritual, devendo chegar lá com uma pequena bagagem. Chegar de mãos vazias causa problema para a nossa consciência,
para nós mesmos, infelicidade e lágrimas, como conta o querido Leon Tolstói, num livro lindo, Biografia de Célia Xavier, médium que trabalha ou trabalhava no orfanato do seu Hugo de Cambé, tem um amor, um coração maravilhoso e sempre auxiliou o próximo. Desejo natural do bem. Então, são 3 marcas da busca da perfeição. A ideia de Deus no homem, o anseio de transcendência e o desejo natural do bem. Palavras de José Herculano Pires. Do intelectual também, mas não apenas. Do professor universitário de filosofia da educação também, mas não apenas. Palavras do homem moralmente maravilhoso, respeitado pelos colegas, e que trabalhou junto com seu grupo espírita vários anos no Molaria, para auxiliar aqueles que trabalhavam no Olaria e precisavam de muito auxílio material e espiritual. Não julgueis. Pesquisar. Na dúvida, pesquise e encontrarei resposta para todas as suas dúvidas. Eu escrevi um pequeno grande livro de amor para o meu pai, sobre meu pai, explicando como ele era em casa com os outros, mas Cidine se aprofundou numa biografia linda que conta como ele vivia, os cursos que fez, onde trabalhou, como ele pensava. E Rizzini, que era crítico, que escolhia os amigos, que era rigoroso, ele e a esposa, Iracema Sapucaia, amavam o pai como se fosse pai deles. Rizzini dava um beijo na testa do meu pai, e aquilo me comovia, porque, em geral, Rizzini era muito sério e muito irônico. Desejo natural do bem. Dele derivam os anseios de ligação sociais, que geram as famílias e grupos afins, o desenvolvimento estético, que é o amor ao belo. O amor ao belo, mesmo o homem ainda sem Deus, os possui em sua consciência. E eu vi um filme do querido, aquele cantor dos Estados Unidos, daqui a pouco eu lembro o nome, cantava, representava, encantava as mulheres, casou com Ava Gardner. Olha que graça, eu lembrei logo, Frank Sinatra. E Frank Sinatra não gostava da vida, tadinho. Ele entrou em depressão. Ele devia ser materialista ou não compreender a religião que ele devia seguir ou não seguia. Mas o que foi triste, grande cantor, homem bom, se entregou, segundo o filme, se entregou à bebida e acabou doente, muito doente. A mulher que ele amava o abandonou, mas casou com uma mulher linda que o acompanhou até o fim, mas não foi feliz. Não vivia sem estar no meio dos amigos, rodeado, bebendo, todos bebendo e ficando meio fora do ar. E morreu, adorava cantar, a voz se modificou no 3º ataque do coração. Que pena! Que desperdício de vida de um homem bom. Talvez, se ele tivesse tido um auxílio espiritual, um tratamento também psiquiatra, o auxílio de remédios que já existiam na época, teria vivido de uma forma mais tranquila. Não podemos deixar que nossas crianças queridas se entreguem à agonia, ao desespero, à náusea, como se entregou o materialista Jean-Paul Sartre, que nunca usou sua inteligência para ser feliz, que usou sua inteligência para falar sobre náusea, sobre sofrimento de todos nós que seríamos só paixões inúteis. Não, querido Sartre, somos Deus e somos luzes, somos o sal da terra e vamos iluminá-la. E todas as crianças, quando apresentamos Jesus de Nazaré, quando falamos para terem paciência, que essa
fase aguda do mundo expressa uma mudança para melhor, os olhinhos brilham, elas ficam felizes, esperançosas, o amor ao próximo desperta, e é a nossa tarefa de adultos, de pais, de professores, de educadores, fazer com que essas crianças sintam o céu em suas almas, fazer com que essas crianças sintam a beleza da vida, fazer com que as crianças do nosso planeta vejam as flores, caminham dentro de lares felizes, tenham o respeito dos próprios pais, uma refeição por dia nas grandes cidades, toda a família reunida. E quando se reúnem em restaurante, que a família também se comunique. A comunicação, tinha um cômico, apresentador cômico, que era muito gozado, Chacrinha. Quem não se comunica, se trumbica. E pais que se não comunicam com os filhos, se trumbicarão, porque eles não conseguirão compreender a arte de bem viver, a arte de ser feliz, que não depende de dinheiro, que não depende de posição social, que só depende, diz o Livro dos Espíritos, de ter o necessário, conseguido com nosso trabalho e consciência tranquila, nunca prejudicar alguém, sequer reclamar quando o indivíduo que cuida de alguma loja, de algum trabalho mais complicado, durante horas e horas, ganhando uma miséria, comete uma indelicadeza. Não sejamos nós os responsáveis pela despedida desse trabalhador. Tenhamos paciência. Talvez tenha faltado a eles um pai, uma mãe amorosos, competentes, como dizia Monteiro Lobato, que tivessem feito um curso de como educar seus filhos. E vamos tratar de nos portarmos de forma melhor nesse querido planeta azul, planeta Terra, com o ser humano que, infelizmente, é um animal estranho, mas que vai se tornar um vulto iluminado, um anjo, como os anjos apresentados na Bíblia. O homem no mundo pensa que a natureza foi criada especialmente para ele. Pertencemos a uma cadeia, e do átomo ao anjo, diz o querido Allan Kardec, tudo se encadeia no universo. A eliminação dos elementos nocivos, orgulho, crueldade, egoísmo, não pode ser realizada através de métodos violentos. Exige trabalho, atenção, educação. Carregamos as marcas dolorosas, deformantes dos relacionamentos inadequados da Terra. O mundo atual, a Revolução Chinesa, os seres selvagens mostram como a violência transtornou a China, até que aos poucos foi sendo suavizada, mas ainda com muito sofrimento, com muita dor. Que possamos suavizar nosso planeta com mais amor, com mais atenção, através do bem servir, através do bem respeitar, através do bem agir. Esta é a finalidade da vida na Terra. Isto se chama educar. Se existe dentro de nós a marca do bem, o desejo do bem, a ideia de Deus e a marca da transcendência, temos que despertá-las na infância, quando o cérebro do corpo físico tem mais plasticidade e recebe mais intensamente o pensamento da nossa mente extrafísica, da nossa alma, do nosso espírito. E a dificuldade é tão grande que nós vemos na Revolução Francesa. O ideal era de liberdade, e depois se transformou num banho de sangue. O que é isso? Qualquer coisa, até o coitado do Chaumette
foi para ser morto, degolado. O que é isso? Nós temos que exterminar a marca da violência que criamos dentro de nós, por nossa inconsequência, quando nossos desejos em real não bendizentes com a nossa formação, nos conduzem a atalhos escuros. Vamos aprender a arte de bem viver, ou como diz Roberto Carlos com tanto amor, é preciso saber viver. E ele deu o exemplo. Depois de carrões, de preocupação com dinheiro, ele diz, não é o carro, não é o dinheiro, é Jesus no coração. Vamos ler, compreender e começar a ensinar as crianças a compreenderem e a praticarem os ensinamentos de Jesus de Nazaré, se quisermos um mundo de paz, de compreensão e de amor. Martim Lutero, graças a Deus, quando ele viu que havíamos deturpado Jesus, ele tinha o auxílio de pessoas importantes como o imperador, eu esqueci o nome do imperador, e como Erasmo de Roterdã, para ele conseguir traduzir o Evangelho de Jesus nas origens mais próximas da origem e distribuí-la, com o auxílio de um rei meio louco, Henrique VIII, também na Inglaterra. E, a partir daí, tivemos os ensinamentos sem deturpação, que permitiram, abrindo uma janela na parede que havíamos criado, a entrada de Kardec através do seu trabalho com a Amélie Gabrielle Boudet, no respeito ao trabalho de Jesus de Nazaré, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma lição de amor, de gratidão a Deus, de compreensão da finalidade da vida, como criar indivíduozinhos com um passado, muitas vezes, de comprometimento, sem levá-los a uma casa que estabeleça o religar a Deus, principalmente uma casa espírita, que explica a reencarnação, a ligação entre encarnados e desencarnados, a necessidade de pensar bem, e a ligação que estabelecemos com as luzes ou os anjos do universo, através do bem pensar e do bem agir. O convite não é ao sofrimento e à dor, mas é a enfrentar dificuldades com energia e com classe. Ah, se é para ganhar dinheiro, fazem qualquer serviço. Outro dia eu não aguentei, eu falei para o senhor vai morrer carregando esses sacos de lixo. Ele falou, é dinheiro, minha senhora, eu vou vender. Eu falei, mas se o senhor perturbar muito sua coluna, não vai conseguir. Boa noite. Aí eu entrei, eu falei, deixa eu parar de querer educar adulto. Eu já me dediquei à educação de criança, de adolescente. Chega! Só na outra encarnação, desenvolvendo mais paciência e mais amor, porque o adulto é difícil de educar. Mas existem muitos educados e um grande número mais do que nós mesmos. Basta lembrar Irmã Dulce, Maria Teresa, Maria Montessori, Jerônimo Mendonça, físico cadeirante Hawking, materialista, que fala, porque perdeu a voz, sobre o universo para nós mesmos. Poderia, São Francisco de Assis, Joana d'Arc, mártires cristãs. Então, existe muita gente melhor do que nós, que nos auxilia quando desejamos crescer. A variação da moral, a incompreensão da moral, decorre da predominância das consciências maduras ou imaturas de uma sociedade. Há 2000 anos, o senador Públio Lentulus e sua esposa Lívia nos fazem lembrar como uma mente que deseja o bem, como a do senador Públio Lentulus, deixa-se levar pelo orgulho. E ele, acreditando numa mulher caluniadora, que não gostava de Lívia, que provavelmente estava desejando casar com o senador, calunia a mulher do senador que tanto amava, tanto quanto ele amava.
cantavam músicas lindas, e ele coloca a mulher no gelo. Até hoje, acho que Emmanuel, depois ele renasce como escravo, e depois de várias encarnações, como o grande Emmanuel, que psicografa através de Chico Xavier, um espírito lindo, divino, plenamente desenvolvido, e ele não fala em língua. Puder falar com alguém que eu conheci, eu quero saber. E onde está Lívia? Será que tão distante, com um brilho tão grande? Vamos saber do lado de lá. É necessário que os poderes espirituais consigam reger a vida social, mas só podem se nos tornarmos instrumentos dos espíritos que caminharam mais. Às vezes, nos tornamos instrumentos dos mais necessitados. Outro dia, chegamos numa casa com um casal para fazer uma prece, que o moço estava doente, e havia como que um vento. Era um dia de calor, foi ontem. Um dia, havia como um vento naquela casa, um amor, uma paz. Eu não vejo, eu sou tijolinho, não tenho mediunato, mas eu sinto, eu fiquei parada, sentindo que ambiência maravilhosa. Parecia a ambiência dos melhores centros espíritas onde vamos. Quando chegamos, já sentimos, não precisamos chupar pastilha, não ficamos. E ali era assim. Depois, conversando com aquela senhora e com aquele senhor, eu entendi. Eles trabalhavam pelo próximo, eles frequentavam uma casa de amor, ajudando até a dar comida aos idosos necessitados. Eles eram um amor encarnado na terra, e a casa deles era uma casa de amor, e, claro, rodeada de espíritos iluminados. Os necessitados só entravam-se carregados, provavelmente para receberem um remédio, um pouco de luz. A variação moral decorre da predominância das consciências maduras ou imaturas de uma sociedade. Paulo de Tarso, a consciência judaica de Paulo fez dele perseguidor dos cristãos, o fanatismo, porque os 10 mandamentos já têm toda a moral cristã: não roubar, não matar, não levantar falso testemunho, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, ao ajustar sua consciência, quando Paulo viu Jesus em plena luminosidade, Jesus que ele sabia que morrera na cruz, ele lembrou-se, estimulação moral estava ainda no pensamento, veio e fez surgir o grande, o imenso, nosso exemplo, Paulo de Tarso. Ajustou sua consciência aos princípios cristãos e se transforma no divulgador dos ensinamentos de Jesus. A civilização do espírito é produto de um parto doloroso que tem que ser feito. As fases de transição são de julgamento individual, o que faz surgir o mito do juízo final. Cada um será o seu juiz. O pior é isso. Nós vamos nos julgar, cada um será o seu juiz. Acho que a professora desligou sem querer lá. Deve ter tocado na tela do celular. Vamos aguardar um pouquinho. Ela já estava no finalzinho mesmo. Acho que ela sempre recebe uma ligação das amigas para outra atividade que ela tem depois. Daí nós vamos aguardar só um pouquinho para ver se ela retorna. Eu quero, enquanto isso, dizer aquilo que a Elisete Mendes, lá de Natal, do Rio Grande do Norte, enviou para a gente. Quando a professora começou a falar, a Elisete disse para a gente, então: aquele que sabe conviver, amar, compartilhar, a alegria nunca estará sozinho. Boa noite para todos. Ou seja, aquele que sabe conviver, amar, compartilhar a alegria, nunca estará sozinho. E nós que somos espíritas, nós temos uma possibilidade de entendimento dos princípios espíritas, porque quando nós temos o Livro dos Espíritos, aquele texto que fala sobre o anjo guardião, nós nunca estaremos sozinhos. Olha a professora de volta aí.
Ô, querido, eu voltei para dar boa noite. Me ligaram para eu entrar no trabalho de cura das senhorinhas idosinhas como eu, e eu apertei o botão errado, mas não poderia não me despedir do senhor ET. Obrigada, querido senhor ET Tavares, pela oportunidade, sobretudo, de falar sobre Jesus Kardec, meu pai. Obrigada, querido colega de trabalho. Te passo o trabalho que você faz com tanto brilhantismo. E o abraço também ao Alberto, às esposas e a todos que nos assistem. Obrigada a todos, uma boa noite. Boa noite. Nós que agradecemos você, professor. Um beijo e até o nosso próximo encontro aí. Um prazer Se sempre Deus trabalhar com quiser. você. Nós agradecemos a professora. Agradeço também aí a Elisete Mendes, de Natal, do Rio Grande do Norte, que mandou essa mensagem para nós. É uma grande verdade. E falando em educação, educar deve ser uma arte mesmo, né? A gente deve fazer com essa coisa de amar, de compartilhar, de conviver verdadeiramente. Herculano Pires também tem um livro que é Educação Espírita, vale a pena conhecer. Além do livro Pedagogia Espírita, ele tem o livro Educação Espírita, vale muito a gente pesquisar, conhecer, e já agradecemos a professora, que fala sempre com maestria sobre educação. E quando ela disse que Kardec cita que do átomo ao anjo tudo se encadeia no universo, ou seja, nós vamos nesse redemoinho evolutivo, nós vamos de acordo com as nossas possibilidades, mas tanto na educação quanto na nossa evolução, o que vale mesmo é o nosso esforço. Nós precisamos nos esforçar cada vez mais para essa evolução. Então, muitos de nós vamos nos encontrar, às vezes, no mundo espiritual, as pessoas vão falar, nossa, Wagner, você participava lá do programa, fazia isso, aquilo. Eu achava que a sua evolução era superior. Nós somos espíritos ainda limitados, lutando pela nossa evolução. Tomara que conquistemos, graças ao nosso esforço, cada vez melhores condições no quadro evolutivo e sejamos mais felizes. Mas sem a caridade, sem o auxílio, sem dar um pouco do nosso tempo livre a outros, será impossível. Eu imagino que a professora, o Herculano, todo o tempo livre que eles tiveram para estudar, para fazer as suas palestras, as suas orientações espíritas, deve ter auxiliado muitos e muitos espíritos, além do reconhecimento de que todas as vezes que a gente auxilia alguém, o verdadeiro beneficiário somos nós mesmos. Eu vou aqui já me despedindo, agradecendo ao Tavares, não sei se o Tavares vai fazer algum anúncio de algum programa, alguma coisa, se fizer ainda dá tempo, olha ele aí. Ô, meu irmão, você vê o que é educação, né, bicho? Eu podia ir embora, terminei, vou embora, né, e volta, né? Isso é coisa de família, sabe? De pai e mãe, né? Que vê e não perde, né, a chamada consideração. Né? É uma prova que a educação vem do berço, né? E hoje a professora, desculpa a expressão nordestina, estava com a moléstia, né? Estava muito boa, deu uma viajada aí fantástica, falando verdades bem duras, mas com a doçura que só ela mesmo sabe fazer, né? Então, eu costumo dizer que o orador deve falar daquilo que ele conhece, de educação ela conhece muito. Então, pronto. Como diz aqui, juntou a fome com a vontade de comer aí, o Herculaninho também. Estou muito feliz com aquele homem, né, que fala tão maravilhosamente, né, do pai. Então, é o cara que vem do berço, né, que a família, não só os pais, mas com certeza os avós também, porque a família estendida, né? Aí você bota tios, avós, primos, amigos, né? Como ela falou do Resine, né? A coisa, então até isso é muito importante, né? Isso na família chamada estendida é muito importante, certo? Mas aí eu quero dizer da alegria desse programa fantástico que a gente tem na terça-feira aí com vocês, e muito obrigado por tudo que vocês têm feito aqui pelo movimento espírita e pela nossa web rádio Estação da Luz. Muito obrigado, Deus que lhes pague. Eu que agradeço aqui. Vou fazer um encerramento aqui com a prece e convido a todos para que a gente possa agradecer a Deus pela oportunidade concedida de mais um programa, mais um momento de estudo, de trabalho, ouvir as considerações da professora Heloísa, que tanto nos incentiva ao estudo, ao crescimento, mas principalmente a nossa melhora íntima. Que todos aqueles que estiveram conosco também, a nossa companheira Elisete, o Alberto, que não está, mas em pensamento está conosco,
E todos aqueles da lista que solicitam auxílio na lista da Web Rádio Estação da Luz, que possam receber pelo menos um instante de paz, carinho, amor, fraternidade, fé e, acima de tudo, esperança, para que sejamos dignos de sermos chamados e nos reconhecermos uns aos outros, pura e simplesmente, como irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus, nosso Pai. Que estejamos sempre unidos e que tenhamos mais e mais oportunidades de estudo e trabalho. Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo encontro. E, mais uma vez, muito agradecido a você, companheiro Tavares. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.